Convidamos a este palco o diretor de Educação à Distância da UFMG, professor Wagner José Corrade Barbosa, que apresentará a conferência intitulada Panorama da Receptividade de EAD no Brasil, Dificuldades e Desafios para a Visibilidade e Crescimento da Modalidade. Bom, vamos começar pela educação à distância no cenário nacional. Qual que é o grande problema? Vocês podem observar nessa transparência aqui, a gente tem uma pressão pela expansão de vagas na graduação, tá? E na formação continuada, principalmente no interior do país. E muitas vezes as pessoas nem sabem, mas o Enem é uma prova que existe desde 1998. Se observarem ao longo desse gráfico, vocês vão ver como é que se dá o aumento e a necessidade, né, de pessoas que estão querendo ter o acesso ao ensino superior. E a gente vê que esse número hoje já está lá em 8 milhões, está um monte de gente querendo fazer. Mas, se você tem essa pressão, porque está chegando pessoas formadas, o que acontece? Não vai conseguir fazer isso de maneira presencial. Então, forçam a expansão dessa modalidade, que é a educação à distância, mesmo com todos os seus problemas. Se a gente imaginar o seguinte, tem um quadro negro, nossa sala de aula tradicional, inovação tecnológica. Né? A maior inovação tecnológica tem 200 anos, ou mais um pouquinho, que é de 1801. E aí? Como é que a gente vai fazer para mudar isso? Como nós vamos fazer para fazer EAD? Não vai dar para fazer de modo presencial, levando e fazendo, né, mandando papel o tempo todo. A gente vai evoluir. Mas como é que isso acontece? Hoje, a gente existe, né, a gente dá um nome de tecnologias, né, da informação e comunicação, a gente chama bonitinho de TICs. Algumas pessoas gostam de chamar de novas tecnologias, mas novo é um negócio muito ruim, porque é novo para um, é velho para outro, então esse nova não é muito bacana. Mas, na verdade, você tem desenvolvimento de ambientes, você tem metodologias, você tem conteúdos educacionais que são inovadores, e isso permite que a relação, que está sempre voltada à questão do quadro negro, passa a poder ser executada da seguinte forma. Uma instituição de ensino superior, ela pode, por meio dessas tecnologias de informação e comunicação, comunicar com o MEC, que é o órgão regulador, financiador, você pode comunicar com o aluno na sua casa, você pode comunicar com ele no polo, e assim você promove uma interação que independe da presencialidade, até um certo ponto. É claro que um curso que tem laboratório, a pessoa tem que ir lá fazer o laboratório. Então, tem uns limites que a gente pode fazer. Se você compara as matrículas no presencial EAD, depois vou colocar uns números mais novos que eu achei ontem. Aí, na madrugada, eu tentei colocar. Vamos ver se vai ficar bacana. A ideia é o seguinte, se você olhar as matrículas em curso de graduação presenciais, em 2010, um total de 5,5 milhões, basicamente, a dependência administrativa, se você observar, é o seguinte, mais ou menos era 833 mil pessoas que estavam em instituições federais, 524 mil em estaduais, pouco 103 mil municipais, e o resto todo em instituições privadas, quase 4 milhões de pessoas. Se olhar as matrículas em curso de graduação à distância em 2010, você vê uma proporção que é mais ou menos parecida. 104 mil pessoas nas federais, 76 nas estaduais, basicamente ninguém nas municipais, e você tem quase todo o restante, 750 mil pessoas, na iniciativa privada. Se você observar, isso significa que 74% das pessoas estão sendo atendidas pelo ensino privado. Será que isso mudou? Não sei. Mas, como tem educação à distância, tudo indo muito bem, muito bonitinho, você tinha avaliações, ensino à distância, começa a sair melhor em qualquer exame que a gente aplica, ENAD, qualquer coisa. Então, você começa a ter pessoas que têm qualidade e estão fazendo isso. Mas, não adianta nada, porque com isso vem um monte de coisa junto. Educação não é fast food, diga não para graduação à distância em serviço social. Esse é uma figura que foi muito comentada, muito, né, falada o tempo inteiro, porque os conselhos regionais começaram a falar assim, olha, eu não aceito isso, a gente sabe que a maior parte das vezes era reserva de vagas, né? Eu já tive numa reunião no CREA aqui de Minas Gerais, onde eu fui fazer uma apresentação, e as pessoas choveram em cima de mim. Aí a primeira coisa que eu tive que fazer foi mostrar o seguinte, uma coisa é o conselho regional, outra coisa é o curso. E a própria Secretaria de Regulação diz, tem lá uma nota técnica, ele fala, olha, os conselhos regionais não têm atribuição de avaliar curso, quem faz isso é o MEC, para isso tem uma Secretaria de Regulação. O Conselho Regional, ele tem que dizer sobre a atribuição que aquela pessoa pode ter. Caso simples, eles estavam lá desesperados porque tinham um curso em que as pessoas estavam recebendo um diploma, mas eles não tinham uma disciplina prática para manusear explosivo.
Então, o CREA, ele estava preocupado, porque o cara tem um diploma, ele vai poder dar. Eu falei, não, isso uma coisa tem nada a ver com outra. Existe um histórico escolar do aluno. Você dá atribuição para ele, para aquele engenheiro, para aquele profissional, se ele tem a formação naquilo. Então, eles não podiam dizer que aquele cara podia manusear explosivo. Era óbvio que ele vai matar todo mundo na primeira explosão. É óbvio, não tem treinamento nenhum. Então, isso gera uma confusão, um preconceito, um elitismo danado, e, principalmente, você tem uma desarticulação total do sistema. E é isso que começa a atrapalhar a educação à distância. Em 2007, a situação crítica. Tanto que, voltando ao CREA, um dos funcionários falou assim, professor, se eu tivesse voltado aqui há 5 anos atrás, eu tinha evitado muita morte, muita pancadaria aqui no CREA. Porque quando a gente fui lá para esclarecer isso, uma coisa simples, até para eles entenderem como é que estava funcionando, porque as pessoas não são pessoas ligadas à área da educação, como é que isso funciona, então você gasta muito tempo discutindo, às vezes, energia para algo que não tem nada a ver. Isso atrapalha demais a educação à distância, atrapalhou, mas não estava só por causa disso. Se vocês observarem, olha só a estrutura de polos que tinham nessa época, em 2007. Dá para ver que tinha jardim, educação infantil e suplementar aqui bem no meio. Você vê que tinha aquela EAD, os mais antigos vão lembrar de uma certa pessoa fazendo uma propaganda na televisão, chamando EAD.com, vai lá, baratinho, tal, show de bola. Aí essa própria EAD.com faliu, pegou o dinheiro de todo mundo, largou as pessoas no maior problema, tanto que teve uma avaliação, teve que outra universidade assumir esses alunos. Então, tinha uma precariedade danada. Você vê aqui, o salão de beleza, o cara já fazia a unha, no sábado já saía dali para a balada, né? Então, a educação era à distância, mas já ajudava. Bom, essa credibilidade da educação à distância, o que acontece? Você tem um descrédito dela, porque está associado, inicialmente, com um período em que ela era muito voltada para a formação das pessoas que não tinham muitas condições. Era o que a gente chama de parcela menos favorecida da população. Você tem o Instituto Universal Brasileiro, 1940, a questão do rádio para os adultos, 1960, a Federação Nacional dos Bispos do Brasil. Então, você era visto como algo que o sujeito não tem jeito, faz a distância. Só que muita gente esquece do negócio. Eu, meu irmão, nós aprendemos a consertar rádio. Meu pai aprendeu a consertar rádio e televisão, recebendo aqueles caderninhos. A gente ficava doido para chegar ao próximo, que você queria montar o kit, você queria testar, pôr a lâmpada. Coisa que eu fazia naquela época, hoje eu pego, dou uma lâmpada, uma pilha para os meus alunos, eles quase suicidam com a lâmpada e a pilha e não conseguem acender. Aqui, quem é professor de física aqui sabe. Dá uma pilha, um fiozinho, e dá a lâmpada para o papai, vai ficar doido. Mas a gente aprendia aquilo, então você tem uma formação que é efetiva, mas isso era visto como uma coisa de segunda classe. Aí acontecia que você tinha motivos, flagrantes de falsidade ideológica, você tinha um monte de truque para maximizar os lucros das instituições, corrupção de alunos, é claro, tem a chance, o aluno vai comprar a prova mesmo, o funcionário vê uma chance de vender, não tem saída. E aí vem, junto com isso, uma lentidão governamental. Quer dizer, o próprio governo não foi lá fiscalizar. Isso estava meio solto. Tinha, mas era muito incipiente. E você, quando começa a desrespeitar a legislação por todo tipo de entidade, você vai, na verdade, arrebentar com a credibilidade de qualquer situação. Faltava uma regulação que a gente chama específica e sistêmica. Isso, na verdade, vai reforçando ainda mais o preconceito. Você vai imaginar que aquilo é uma coisa de segunda categoria. Por que isso acontece? Vamos tentar lembrar a legislação. O marco regulatório da educação à distância, você vê que você tem a Constituição Federal em 88, em 96 você tem a LDB, de 88 para 96. Aí, em 2001, que você vai ter a lei que regulamenta o Plano Nacional de Educação para dar as diretrizes para a expansão e os sinais. Daí você vai chegar em 2005, você vai ter um decreto que estabelece exigência de polo presencial para EAD, porque o cara faz isso tudo de maneira esotérica. Você tem o decreto 5622, que vem regulamentar a educação à distância no nível superior. Pô, mas que começou em 88, 96 tem a LDB, nós estamos falando em 2005. Óbvio que vai dar bandalha no meio do caminho, se a pessoa está livre, está solta, não vai ter jeito, faz o que quer, é isso aí. E aí você vai vendo o seguinte, tem portaria do MEC em 2007, você tem que revisar em 2010, cria o sistema EMEC, coloca os cursos, as universidades sabem que isso é um trabalho enorme, tem que criar quase que uma diretoria, você tem uma diretoria só para entrar com esses dados no sistema, a regulação é mais intensa, Aí você vai atrapalhando a coisa, porque o próprio instrumento de avaliação do INEP, em 2007, que ele começou a ser adaptado para a educação à distância. Muitos de nós que aqui estamos, fomos avaliados por um critério, ou seja, a régua era uma régua de presencial. A gente teve situação da pessoa chegar aqui, eu quero falar com um aluno. Não, mas ele é à distância, só vai no polo no sábado. Não, mas eu quero, beleza, vamos tentar. Não, mas eu quero ir no polo, show de bola.
vamos mandar comprar passagem para a gente ir. Ué, como assim comprar passagem? Ué, o polo mais próximo está a 600 quilômetros, filho. Ué, assim? Não tem nada aqui na universidade? Não tem aluno na universidade da EAD? Não. A pessoa que está vindo avaliar tem um desconhecimento completo. E aí você tem um problema que vai gerar tudo isso daí. Então, o governo, o próprio MEC foi muito lento para poder assumir essa atuação. Então, isso, na verdade, gerou muito descrédito. Então, parte daquilo que você tinha ganhado como qualidade veio atrelado um problema grave, que é o problema de você não reconhecer aquilo como algo importante. O MEC, nesse jogo, entre 2008 e 2010, você ter uma ideia, foram 38 instituições que foram supervisionadas na educação à distância. Gente, isso corresponde a 81% dos alunos de graduação à distância no país. Perceba que só assinou termo de saneamento 13 instituições. Termo de saneamento é um instrumento judicial onde o cara diz que vai arrumar o que está errado. E ele vai ser fiscalizado num prazo X e tem que cumprir. Se não cumpriu, aí o pessoal corta a cabeça. Tá? Ações de saneamento concluídas foram 3. Descredenciadas pelo MEC foram 4. Isso significava 56% da oferta de vagas. Nós estamos falando de quase 500 mil de alunos. Observe esse número bonitinho aqui, 5.173 polos irregulares foram fechados. Tá? Então, a própria Universidade Aberta do Brasil, nessa coisa, encontrou também polos que não estavam adequados. A gente tem uma historinha do polo do GEC, o único aluno do polo era o GEC. Na verdade, você criou o polo, criou a estrutura, mas não colocou nenhum curso lá, e aquele polo ficou lá. E nada acontecia, e o polo estava lá. Então, todo mundo teve que ir cortando a carne. E aí você tem que proibir a entrada de alunos e tal. Mas isso foi bom. É bom porque é o seguinte, olha só que maravilha os polos que estão aprovados. Repara as cadeiras que a pessoa pode sentar, ar-condicionado, biblioteca, computador organizado, a biblioteca tem lugar para o cara sentar, estudar quando ele precisa, ir lá presencialmente. Então, você tem agora, você mesmo corta na sua carne para você conseguir mexer na qualidade. Não é muito simples, mas você consegue. E é isso que a educação à distância, ela começa a partir desse momento a ter um avanço e um crescimento muito grande. Isso tem um impacto enorme na maneira que você consegue chegar com a informação. Em 2007, né, nesse meio do caminho, a gente tem uma coisa que é a Universidade Aberta do Brasil, que é criada, e ela permite a educação à distância das IES públicas. Por que ela permite? Porque ela traz uma quantidade de fomento, dinheiro mesmo, para você poder estimular os professores, você pagar tutores, você poder desenvolver material didático, você poder ir aos polos para fazer encontros presenciais, algo que não existia. Mesmo com todas as ações que você já podia ter nas universidades de educação à distância, para você de verdade fazer algo que é macro, que realmente vai ter impacto, você precisa de ter o dinheiro. Nesse sentido, né, para quem não tem ideia, eu vou falar só muito rapidamente, a ideia da Universidade Aberta do Brasil é que você tem as instituições, elas oferecem curso nos polos, elas podem oferecer em vários polos, uma instituição pode oferecer, igual a instituição 3 ali, apenas ela oferece em todos os 3 polos, você pode ter a instituição 2 que só oferece num único polo. Essa relação é uma relação tripartite, onde o MEC, através da CAPES, coloca o financiamento, as universidades elas entram com as pessoas que fazem os cursos, tá? E você tem os mantenedores, podem ser prefeituras ou Estado, que são as entidades que trabalham com a questão da infraestrutura física no local onde você vai ter esse polo de apoio presencial. Né? A atuação da OAB, ela envolve a instituição com seus cursos, nela você tem uma figura que é chamada coordenador da Universidade Aberta do Brasil, é a pessoa que faz essa articulação entre o MEC, as prefeituras e a universidade. Você tem também os professores que atuam, você tem o que a gente chama de tutores presenciais. São pessoas que estão aqui, que eventualmente viajam aos polos para dar as aulas presenciais, para fazer as atividades. Lá no polo, você vai ter, né, os alunos e o que a gente chama de tutores presenciais. São pessoas que residem na região, que ajudam e auxiliam, às vezes têm formação na área, conseguem ajudar de forma mais efetiva, outros ajudam também na organização, na estruturação, na questão do estudo. Só para a gente ter uma ideia, essa é a distribuição de instituições que atuam na Universidade Aberta do Brasil. Os vermelhinhos são as federais, verdinhas são as universidades estaduais e azuis são os IFETs. Esse quadro está incompleto, porque apareceram novas instituições, mas eu não consigo atualizar essas figurinhas com a velocidade que precisa. E você tem a distribuição de polos, né? Vocês podem observar ali os pontos verdes são da primeira edição, os pontos azuis são da segunda edição, mas você consegue perceber o seguinte, apesar dos números, a gente tem hoje 650 polos nesse sistema. A distribuição é mais ou menos 53 no Centro-Oeste, 219 Nordeste, Norte 93, Sudeste 166 e Sul 119.
aparentemente, se você observar, parece que tem muito polo numa determinada região comparado com outra. Mas, em termos percentuais, a região norte ela acaba tendo 20% dos polos comparado com o número de municípios que ela pode atender. Tá? Então, na verdade, não está desprivilegiado pelo número ser menor, porque ele tem menos municípios a serem atendidos. E a gente pode observar algo interessante, que é a evolução dos alunos matriculados na educação à distância. Vocês vão ver, essa curva que está em azul, mais em cima, é a licenciatura, essa curva que está, a segunda roxinha, é dos cursos de especialização, e aí a terceira ali são bacharelado e a parte tecnólogos, que tem um número bem menor. Vocês vão observar que você salta de um número aí bem baixinho para chegar em 160 mil pessoas lá em 2013. Só para a gente ter uma ideia dos números, esses números são de novembro de 2014, como eu disse, é muito difícil de ter acesso aos números e atualizar eles efetivamente, mas a gente tinha, nesse momento, 524 mil ingressantes, dos quais 251 mil pessoas estavam cursando, 122 mil formadas e 151 mil pessoas com trancamento ou desvinculação do curso. Isso representa uma evasão bruta, aquela que você, totalmente ignorante, olha para os números que entrou, que saiu, 24% de evasão bruta. Se vocês observarem os valores, naquele momento era 16 bi de custeio, 1,4 em bolsas, um total de 3,6 bilhões de reais investidos para fazer educação à distância. Muitas pessoas ainda nesse momento estavam no processo de formação, por causa dos cursos eles começam, mas você não consegue formar as pessoas como a gente imagina e como a gente faz no presencial, porque você está começando, então tem uma rampa muito difícil. E também você tem uma situação que muitas pessoas entraram com uma ideia equivocada do que seria educação à distância. Acharam que era entrar, mandar entregar algumas coisinhas, fazer no final de semana, pegar o ônibus, ir lá para o polo e voltar, e estava com o diploma na mão. Quando o pessoal falou, opa, esse negócio aqui é outro reino, começou a ter aquele desespero, você tem uma evasão enorme no primeiro semestre e, efetivamente, no primeiro ano, você tem muita gente indo embora. Só que esse número ele vai estar implicando tudo que acontece na educação à distância, porque uma vez que o cara entrou e saiu, não interessa, ele conta com evasão. Mesmo que ele tenha entrado, oi, gente, tchau, foi embora. Tá? Então, os números, é difícil mudar esses números, mas é a realidade que a gente tem. Aí, aproveitando, né, uma comparação entre a graduação presencial e a distância, tá? Nos setores públicos e privados, esses números eu consegui ontem, são bem interessantes. Observem aqui o seguinte, o número de vagas que você tem em todos os cursos de graduação do Brasil. Desde 2000 até 2012. Tá? Você tem quase 43 milhões de vagas ofertadas, dos quais 10,7% são de presencial público, 65,1% é presencial privado e 24,2% educação à distância, aí tanto faz público ou privado. Tá? Então, dá para ver a barrinha aqui, por essa mais roxo e escuro, embaixo é o presencial público, você tem o presencial privado, que é essa cor mais clarinha um pouquinho, que pega quase tudo, e a educação à distância está mais clarinho em cima lá. Tá? E aí vem o seguinte, você põe essas vagas, mas e matrícula? Tá? Uma coisa é vaga, você disponibiliza a vaga para a pessoa, mas será que entrou? Aí que é interessante, né? Será que tem a ver com a falta de visibilidade da educação à distância pública? Se vocês olharem aqui embaixo, ó, você tem presencial público roxinho, aqui essa escala em milhões de pessoas. Tá? Se vocês observarem, logo de cima são as presenciais privadas, então está dividido aqui no lado esquerdo o presencial, então você vê que tem uma enormidade nas presenciais das instituições privadas. Se observarem a de pública e a da privada, olha o que acontece em 2008 e 2012. Você tem uma queda. Porque aí você fala assim, olha, 2008 foi quando efetivamente a maioria dos cursos da educação à distância da UAB começaram. Um monte de gente. Mas depois, esse AUE, opa, achou que era moleza, já não está rolando mais, aí você vê que tem uma queda. Mas será que isso também não está associado à questão de você também não estar fazendo a propaganda correta? No início, é óbvio que nós mesmos, fazendo a educação à distância, não tinha ninguém aqui que era o expert da educação à distância, o bambambam da balachita, que ia fazer o melhor curso, com a melhor coisa, que ia não ter evasão nenhuma. Isso está lá nos números, não tem saída. Tá? Mas é claro que a gente vai se aperfeiçoando e essa coisa vai melhorando. Os próprios alunos também vão aprendendo como trabalhar nessa coisa. Mas é difícil de tirar daí qual que é o impacto. Agora, olha só, apesar de se oferecer e ter essas matrículas, olha a quantidade de vagas que estavam ociosas. 9% das vagas no ensino presencial público estavam ociosas. Tá? São, na verdade. 49,3% das vagas no presencial privado também são ociosas. Quer dizer, você dimensiona um sistema e, na verdade, você faz matrícula, mas o cara não continua. E acaba a vaga ficando vazia.
Então, é um problema danado, porque você tem um investimento de base para manter aquela estrutura, você encarece ela, mas o aluno não está indo. Então, você não tem a pessoa formada, a própria universidade vai tendo que manter estrutura para nada. Tá? Se vocês compararem no lado direito, vocês vão ver ali os ingressos de educação à distância, são aquelas barrinhas bem clarinhas em cima, e, na verdade, se vocês observarem o miolo ali, são as vagas ociosas presenciais. Então, tem problema. Né? E agora, e o número de concluintes? 8 milhões de títulos de graduação no presencial já foram emitidos aí nesse período de 2000 a 2012. É gente pra caramba. Tá? Bom, país com 200 milhões, não é quase ninguém. 26% está no ensino presencial público. Tá? E 14,6% está no EAD de instituições públicas. Então, quer dizer que o ensino público, nessa graduação, ele responde no presencial só a 26%. E na EAD, tá? Se olhar só para a EAD, é 14,6% das IES públicas, que é esse que o grafiquinho nós estamos mostrando aqui com mais clareza. Ou seja, a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que crescer a educação pública no país. Se a gente quer chegar à educação pública de qualidade, democratizar o acesso, priorizar, é a meta. Então, os números estão gritando para a gente aí que a gente precisa trabalhar nisso. Né? Quer dizer, motivo da gente estar tentando imaginar algo aqui para ajudar com isso. Né? Só para a gente lembrar, mais ou menos, o seguinte, você tem cursos autorizados totalmente à distância, tá? São os cursos que são regulamentados, tá? Oferecidos por instituições credenciadas. Você tem cursos regulamentados, que a gente chama sempre presenciais, a esses se diz que até 20% da carga horária pode ser oferecido ou realizado à distância. Tá? Você tem disciplinas à distância em cursos que são presenciais autorizados, vou mostrar um pouquinho o que a gente faz aqui, só para vocês terem uma ideia. Você tem cursos livres, que não tem que ter autorização de nenhum órgão normativo, tá? E serve a qualquer público. Você tem educação corporativa, que é uma situação em que aquela corporação ela precisa capacitar os seus funcionários e ela vai fazer investimento. Só para a gente dar uma ideia no recorte dos números, aqui agora tendo em mente essa classificação que está de divisão, tá? Esse é do censo de 2013, esse é 2014 só agora, né? Está começando tá sendo preenchido. Você vê que a gente tem quase 700 mil pessoas nesses cursos autorizados, né, credenciados totalmente à distância. Você tem os semipresenciais, 190 mil, quer dizer, desse número todo aí, o totalmente à distância, 17%, os semipresenciais, 5%. Você tem disciplinas em EAD, percentualmente, né, você tem 272 mil disciplinas que estão sendo feitas à distância, isso é da ordem de 6,5% do todo. Você tem cursos livres corporativos e não corporativos. Aí os números explodem. Vocês vão ver ali que você tem matrículas nos cursos que são quase 1.700.000 num, 1.300.000 no outro. Ou seja, o grosso da educação à distância está nos cursos livres, tá? Sejam corporativos ou não corporativos. Ou seja, é mais fácil de fazer, os cursos são curtos, é diferente do curso de graduação, que você tem 4 anos, aí a pessoa ainda arrasta mais um tempo, porque você tem um tempo de realização curricular que é maior, né? E aí você tem, então, no total, esse censo 2013 estava indicando a ordem de 4 milhões de matrículas na educação à distância. Se você olha os dados globais meio 2012, 2013, só para a gente ter uma ideia, o total que está colocado aqui embaixo, se você pensar em IES credenciadas, tá? 1.100.000 matrículas, desses 122 mil concluintes, disciplinas, tá? Em instituições credenciadas, não é qualquer coisa. Tá? São 336 mil matrículas e concluintes só 49 mil. E agora, olha os cursos livres, né? São empresas, Itaú, Vale, Petrobras, todo o Sistema S, 4 milhões e 300 mil pessoas, concluindo 1,5 milhão. Tá bom. Bom, no total, olha só, são 5 milhões e 800 mil pessoas, matrículas, dos quais 1 milhão e 600 mil quase pessoas formadas. Tá? Bom, é que a gente pode ver isso, educação à distância no FMG. Nesse mesmo bolo, isso eu estou colocando no FMG, mas isso é o que acontece na maioria das instituições, é só porque eu não tenho toda a história de todas as instituições. Tá? Observa para você ver, na década de 70 e 80, se você pensar no histórico, as primeiras atividades começaram num órgão chamado CECIMIG, e eram chamadas atividades matemáticas que educam. Você já tinha primeiras ações. Mas observa que você vai até a década de 80, você começa a aparecer o ProInfo, que é um programa para você ter especialização na informática na educação, ou seja, começa a ter a tecnologia já afetando. Em 96, como diz a professora Isabel, que aí nós vamos ter aqui a Cátedra da Unesco Educação à Distância, né, com a Isabel, que é outra professora, que é a Juliane Correia, atualmente é diretora da Faculdade de Educação.
Olha para você ver, em 98, que a FMG vai criar uma assessoria de educação à distância. O que era assessoria de educação à distância? Isso era um computadorzinho com uma mesinha no cantinho, lá na reitoria. Ninguém nem sabia que existia esse treco. Aí, em 98, que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que vai falar o seguinte, olha, as atividades à distância têm o mesmo status da educação presencial. Tá? Então, você pode fazer atividade à distância que vai ser reconhecido, o aluno vai ter o crédito valendo. Aí você tem, mais ou menos em 2002, o que a gente chama de Projeto Veredas, que foi o primeiro grande exercício de educação à distância que foi feito aqui na universidade, parceria com a rede pública em Minas Gerais. A UFMG capacitou 560 professores em exercício. No total, envolvendo 18 instituições no Estado, conseguimos formar 14 mil pessoas, tá, até 2005. Agora, para você ver, em 2003 é que você vai criar o CAED. Quer dizer, tem que estar começando em 75, você vai ter um centro de apoio à educação à distância, vai aparecer em 2003. É aí que a FMG começa a estimular, a fomentar ações de educação à distância. E aí vem, em 2007, você tem a adesão da OAB, que aí vem um dinheiro que consegue colocar isso mais efetivamente. A FMG depois adere a outros programas, o programa PAR, vai por assim por diante. E aí, em 2011, a própria Pró-Reitoria de Graduação, ela toma a decisão de fazer um investimento maior para a gente ter mais ações de educação à distância. Aí, para você ter uma ideia, as disciplinas de física no ciclo básico da física, elas vão, nesse momento, começar a atingir aprovação e rendimentos são similares ao presencial. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, quer dizer, a gente começou a trabalhar aqui em 98, 2000. Mas lá em 2011 que a gente foi ter. E é isso que eu queria comentar na noção do que é visibilidade. Vocês vão entender com clareza daqui a pouquinho no que eu colocar. Tá? Observa bem o seguinte, o CAED está aqui na unidade administrativa 3, agora que ele está sendo transformado em diretoria de educação à distância, que existe a figura do diretor, atualmente sou eu, mas a diretoria formalmente não existe, ela é a diretoria de educação à distância e do centro. Tá? Aí o que acontece? Está lá o nosso carrinho, essa ampliação aqui foi um parto para conseguir fazer, para subir um andar, a gente já estava trabalhando todo mundo um em cima do outro, a pessoa chegava para trabalhar, na hora do almoço, ficava esperando, e aí o outro saía, o outro chegava. Hoje está assim de novo. Nosso espaço lá, já tem as meninas da secretaria, chega, aí a menina está lá, né, atoando, e a outra está, estou terminando, e aí ela sai e entra outra. Que são estagiários, que a gente consegue ajudar, mas você vê, ainda precisa de expansão, precisa de ampliar. Então, por mais que a gente queira, não está show de bola. Se você pensar na formação inicial continuada, né, na educação à distância, essencialmente a gente tem Sistema OAB CAPES, SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, e a SEB, que é a Secretaria de Educação Básica, no MEC, então são os principais fomentadores. A gente tem a UNASUS, que trabalha com o Programa de Valorização da Ascensão Básica, e o Programa Mais Médicos. Aqui no FMG a gente chama carinhosamente de Mais Cubanos. Tá? Mais Cubanos. Aí nós, bravamente, começamos a trabalhar com os servidores do sistema prisional, fazendo capacitação com o Ministério da Justiça. Tá? Nós estamos chegando a quase 15 mil pessoas. Isso não é privilégio da UFMG, tá? Isso ocorre com diversas instituições no país inteiro, cada um com um grau mais avançado ou não dessas ações. A UFMG, para vocês terem uma ideia, como a ideia é expandir, então a Universidade Aberta força a gente a atuar no Estado inteiro. Então, essa distribuição são os polos só que a UFMG atua, mas a gente tem naquela profusão de polos, nós somos 14 instituições do Estado de Minas Gerais, então a gente consegue fazer um atendimento muito amplo. A universidade hoje está em 33 polos e está ainda na fase de implantação a possibilidade de fazer cursos em São Paulo. Nós começamos uma primeira leva agora, mas ainda está nessa fase de execução. Para você ter ideia, também como que acontece nas instituições, esse é um quadro mediano do que acontece nas diversas instituições. A FMG tem 5 cursos de graduação, Biologia, Geografia, Matemática, Biologia e Química. Ela tem 4 cursos de especialização, um mais ligado à formação dos profissionais da enfermagem, artes visuais, ciência e investigação e atenção básica à saúde da família. Hoje o nome é Estratégia de Saúde da Família. Mais ou menos a distribuição que ocorre na maioria das universidades, alguns cursos de aperfeiçoamento que são pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, poucos deles, e a gente tem muitos ligados à SEB e à SECADI, essas secretarias do MEC que eu falei com vocês, e em vermelho embaixo aqui são cursos que o CAED faz ele mesmo. Tá? Aperfeiçoamento da educação à distância, a formação dos tutores para atuar em educação à distância, o que nós chamamos de laboratório de criação de materiais didáticos para a educação à distância, tá? E, atualmente, esse curso grande, que está consumindo muito da nossa energia, capacitação de servidores do sistema prisional. O resto são cursos que são
muito comuns à maioria das universidades, porque esses cursos vêm por uma demanda do próprio MEC. Na FMG, os dados globais são o seguinte: na graduação dos 5 cursos, nós tivemos 14 ofertas, ou seja, 3.848 vagas, o número de alunos matriculados 3.129, ativos 1.246 e formados 600 pessoas. Na especialização dos 6 cursos, nós já oferecemos 11.000 vagas, com quase 10.000 matriculados, ativos ainda 3.400 e já formados 2.700. Nesses cursos que são de aperfeiçoamento e atualização, o número é maior, eles são mais curtos, vocês vão ver que tem um número de vagas que também é relativamente grande, 13.000, muitas pessoas matriculadas, o número de alunos ativos hoje 1.400 e formados 5.400. Se eu olhar isso total, imagina o seguinte: de quase 30.000 vagas ofertadas, 25.000 foram matriculados, a gente tem hoje 7.000 alunos ativos e já conseguimos formar 8.500 pessoas. Esse é um quadro também que é relativamente mais ou menos a mesma coisa nas diversas universidades. E aí esse que eu coloquei em separado aqui, que é esse que a gente está trabalhando atualmente numa escalabilidade muito maior, com 15.000 alunos, já temos 12.800 matriculados. Esse é um curso sob demanda do Ministério da Justiça. Então, são servidores do sistema prisional, então tem gente que está lá na cadeia, lá dentro trabalhando e tem que fazer o curso à distância. E nós conseguimos já formar 10.800 pessoas. Quer dizer, é muita gente formada, porque é um curso que está voltado para a gestão de crises, as políticas públicas. Então, esse tipo de capacitação é cada vez mais demandado de todas as instituições. Tá? A gente não pode deixar de falar de evasão, de percentuais formados, a graduação é sempre um foco interessante. Esses 4 cursos que estão aqui, barrinhas à sua esquerda, são cursos de especialização. E as outras 5 que estão do outro lado são cursos de graduação. Observe o seguinte: azul são os formados, aqui percentualmente, cursando a barrinha vermelha, e inativos a barrinha verde. Aqui é saúde da família, que é o pessoal da medicina, artes, depois enfermagem, ciência para investigação, que é da Faculdade de Educação. Vocês veem que eles têm um número de inativos que é muito grande, para você olhar percentualmente, um monte de gente entra e sai. Olha a graduação, aí vem aquele desespero técnico, certa pedagogia que é sempre muito bom. A pedagogia, você tem uma quantidade de pessoas formadas muito grande e o pessoal de inativo é pequeno. Isso, obviamente, até seria, a gente pode imaginar assim, ser esperado, tá? Porque o pessoal faz um trabalho que está formando professores que vão trabalhar com as crianças. Então, eles têm que também conseguir formar bem as pessoas, e aí você tem isso refletido nos números, isso historicamente é assim. E esse curso nosso da Pedagogia da FMG, ele é um curso exemplar nessa situação. Se olharem ali da direita para a esquerda, vocês vão ver Química, Geografia, Biologia e Matemática. A gente não tem barrinha azul na matemática nesse gráfico, porque se eu ficar tentando atualizar esses gráficos toda hora, eu não faço mais nada. Aí eu coloquei em cima e eu vou brincando ali, atualizando lá em cima, porque às vezes até para localizar o arquivo do Excel onde eu coloquei, já viu, né? Só para você ter uma ideia, é o seguinte: a pedagogia tem 85% total de formados, isso bruto. Depois eu vou fazer uma análise com um recortezinho para vocês entenderem. Matemática, 10% do total, Química, 10% do total, Biologia, já 51%, e a Geografia, 30% do total. A Química, a Matemática, né, eles têm, historicamente, no presencial, a formação é menor. Mas é o seguinte: você pode olhar para os números brutos, mas você também pode tentar entendê-los. Eu fiz esse gráfico aqui, são os mesmos cursos, a mesma lógica, só que aqui eu excluí os alunos que são inativos. Se eu quero medir a efetividade de qualquer coisa, mas um cara que entrou no primeiro semestre, saiu, não fez nada, como é que eu digo se esse curso é bom ou é ruim? Como é que eu guio as minhas ações? Como é que eu trabalho e penso em crescer, em dar visibilidade? A primeira coisa que você recebe, muitas vezes, dos jornais, muitas vezes a gente recebe: mas você tem 60% de evasão. Não, calma, pera lá. Esse número você tem que entender o que aconteceu. Olha só, aí você mostra o gráfico, o cara entrou e saiu no primeiro semestre, aquela evasão está acumulada lá, mas você não consegue remover aquilo, porque o cara entrou e saiu. Mas aí você observa, vê a formação e olha só quem está sendo formado, quem realmente está acompanhando o curso, e vê a efetividade. Esse que eu coloquei nesse quadro. Se observarem a especialização, olha o que acontece. Esse azul é o percentual de alunos formados e os que estão ainda cursando. Olha o que acontece com os números percentualmente. Você vai a 90%, 80% das pessoas formadas. Então, se alguém disser que esse curso de AD não é efetivo, ele vai ter que mostrar que esses caras não estão bem formados. E aí não é a gente que está dizendo, que tem avaliação externa, essas pessoas passam em concursos, na graduação isso é comum, todo mundo tem que colar grau antes, porque o aluno já passou no concurso e já está empregado. Então, você vai dizer que é ruim? Bom, tem que pôr a mão na consciência. Olha a pedagogia último. Você tem um percentual de formado que é 90%, esse percentual
ainda tem turmas que estão em andamento. Tá? Se você olhar a química, matemática, geografia, realmente tem um número muito grande de pessoas cursando e o percentual de formados é menor. Tá? Mas isso, nós vamos ver, que é o que eu quero colocar agora, também está ligado ao presencial. Que algumas pessoas me questionaram, mas você está apresentando o número da EAD, dizendo que é o presencial assim, mas vamos ver se é mesmo. Né? E aí, se a gente observar, eu fiz um recorte para a química aqui, tá? Só para vocês perceberem o que eu estou falando. De 108 mil vagas no presencial, são 108 mil vagas no presencial e 45.500 na educação à distância. Tá? Ou seja, 42% das vagas que são oferecidas no curso de licenciatura em Química no país são em educação à distância. Você pode observar o crescimento aqui, você vai ver nas barrinhas, tem uma expansão grande de 2006, 2007 ali da EAD, isso motivado, né, pela expansão da EAD pública. Ficou nervoso, bicho. A sequência, enquanto ele carrega aqui, eu vou comentando um pouquinho. O que a gente vai ver ali, basicamente, é uma expansão que você tem nos cursos de Química, e você vai ver uma relação que ela entre ociosidade e pessoas matriculadas, efetivamente a mesma coisa. Vamos ver se o bicho vai aqui. Está nervoso. Um aqui para não correr risco do bicho virar. Se você observar as matrículas, 27,8% do total está na iniciativa privada. Tá? Você tem presencial público, que é a barrinha vermelha embaixo, o presencial privado está menor em cima. A gente imagina por que isso, né? Porque a iniciativa privada não vai investir na formação de pessoal de química, porque os custos dos laboratórios são proibitivos. Então, está mais aí uma coisa para a gente pensar e discutir por que a gente precisa ter educação à distância pública de qualidade. Senão você não vai formar professor de educação básica, né, das grandes áreas. Se olhar ali o EAD público e o EAD privado, você vai ver a mesma relação. Observa aqui a questão das vagas ociosas. Você vê que 43% das vagas no presencial são ociosas e 69,7% das vagas na EAD são ociosas. A pergunta é, tem estímulo para alguém virar professor de Química? Tem alguém aqui que se imagina virar professor de Física, de Química, de Matemática, assim, pensando friamente? Alguém levanta a mão e fala, não, eu quero. Só, pode vir, o único. Eu que sou da Física, o que mais? Mas ninguém, né? Aqui tem um da Física, aqui, que se me contrariar, eu demito. Né? Tem um ali que é da família, não posso, né, dispensar também, vai andar comigo, para não ficar feio aqui na frente de todo mundo, mas acabou. É isso aí. Não tem outra conversa, não. Hein? Olha para você ver. Concluintes em Química. 14.300 licenciados em Química. 59,7% são no ensino presencial privado. Tá? 1.100 são licenciados na modalidade EAD. Significa que 30% total de formados na EAD pública. Se não tiver investimento aí, não vai formar ninguém. É simples. A gente tem exemplos claros aqui. Na norte de Minas tem uma cidade que chama Araçuaí. Lá tinha 0 professores de Química. A FMG conseguiu formar 4 professores lá. Então, a gente pode fazer a conta. 4 dividido por 0 é infinito. É? A gente saiu do nada para 4. Mas é o seguinte, significa que o acesso dessas pessoas à formação de Química é impressionante. Por quê? Lá agora tem Instituto de Química com técnico, tem gente que já faz o estágio de técnico em Química no polo. Tá? Você tem gente que está fazendo em Montes Claros, você vai fazer estágio lá. Então, você começa a ter você começa a surgir a ação. Então, por isso que a gente está aqui para, vamos discutir como crescer, como dar visibilidade, porque isso é importante. Os números estão mostrando para a gente que a gente está no caminho certo. Tá?
Vocês olharem evasão, todo mundo, evasão, evasão. Essa evasão bruta nos cursos de graduação em Química. Observe que nós estamos falando de 20%, tem um que diverge, porque depende do método com que a pessoa calcula. Tá? Esse reúne aqui, eles fazem uma inversão olhando o CPF da pessoa, então, às vezes, nome você confunde, tem umas complicações lá. Mas você vê que tem uma taxa de evasão, que às vezes diminui, mas é relativamente alta. E aí, a coisa que é muito legal, que estava nesse artigo, né, do pessoal lá do Sergipe, olha só, fatores negativos sobre a docência respondidos pelos jovens que já pensaram em ser professores. Maravilha. Baixa remuneração. Vamos lá, adivinho. Precisa fazer estatística para isso? Não, né? 40%. Falta de identificação pessoal, 19%. Tudo bem. Desvalorização social, 19%. Desinteresse e desrespeito dos alunos. Hoje o professor vivencia isso, tem uma infinidade de cursos, de gente pensando como mexer nisso. Falta de identificação profissional, 13%, exigência de desenvolvimento pessoal na profissão, 15%, e condições de trabalho, 12%. Se vocês olharem, o resto todo está mais ou menos dividido, natural, mas a baixa remuneração é 40%. Ou seja, você também fala com o cara que aquilo não vale nada. Reconhecimento social. Antes, professor, todo mundo lembra, você chegava, nossa senhora, esse cara é o tal, baixava a cabeça. Hoje, professor, você gosta para o lado, nem olha. Não é assim ou eu estou errado? A gente vê todo dia aluno enfiando a mão no professor, gente. Isso é impensável há um tempo atrás. Qualquer um de nós aqui que sonhasse em falar mais alto dentro da sala já estava... Existia um respeito, né? Tem, claro. Mas nós estamos falando que é isso que leva a essa identificação. Quer dizer, tem um conjunto de pessoas que acha que o desrespeito dos alunos, quer dizer, 17% para eles é crítico, né? Quer dizer, faria ele não escolher essa profissão. Quer dizer, isso é um jovem que está pensando em ser professor. Então, é uma fração significativa. Tá? Bom, não é tudo é só pedra, a gente, né, e eu queria trazer um recorte na questão da visibilidade, contar a historinha para vocês aqui, de maneira bem rápida. A convergência entre modalidades de educação à distância presencial, na FMG, em qualquer lugar, hoje é um tema da moda. Ou seja, a gente sonha em um dia não falar mais em educação presencial e educação à distância, em educação. O que interessa é o método, cada um vai seguir um caminho, é isso que interessa, a formação está bem feita, está bem trabalhada. Bom, como é que a gente pode usar isso para entender a importância de dar visibilidade? Isso aqui, nos anos 2000, eu fui convidado a trabalhar em educação à distância porque eu tinha uma expertise na parte da computação, conseguia fazer site, programar e tal, então me convidaram. E aí, eu sou astrofísico de formação, então, assim, estou acostumado a trabalhar com coisa à distância, como vocês conhecem, né? E aí me chamaram. E aí nós gastamos um tempão. E, na época, a ideia era conseguir mexer na motivação dos alunos para estudar, a reprovação, que era muito alta, em algumas disciplinas chegava a 60%, 70%. E a gente queria trazer os alunos para uma ação mais efetiva, que ele assumisse mais o controle dessa formação. Tá? E aí começamos a trabalhar. O final das contas, foi o seguinte, nós construímos um portal de apoio didático, que é o seguinte, apoio didático aos modos de física básica. Tá? Aí eu tinha que, meio que na unha, construir um Moodle. Né? Você tinha que ter a parte geral, o cadastro dos alunos que não integravam com o sistema, o curso em si, vocês olharem aqui à esquerda, quais eram os tópicos, quais eram os roteiros de estudo, tinha que divulgar frequência e nota aqui no site, porque não tinha o sistema, o negócio era um inferno. Tinha que dizer até como é que funcionava, as secretárias odiavam, porque tinha uma caixinha na secretaria, que era para o pessoal entregar as listas de exercício, no começo. Aí ficava entre sai de aluno na secretaria, uma caixinha pequena. Um dia a caixinha não coube mais as coisas, as mulheres me xingaram, mas xingaram até falar, quem entra e sai, gente, esse negócio de educação à distância, o cara vem aqui trazer coisa. Imagina, até essa loucura a gente tem que lidar. Tá? Aviso do tipo, olha, gente, não pode fazer a prova com a calculadora HP, porque o que era engraçado é que o resuminho que eu tinha feito, os meus alunos estavam usando. E isso, assim, um tempão depois. Eles ficavam passando de uma calculadora para outra, qual que era o resuminho. Servia para nada, porque quem estudou dava certo, quem não estudou não servia para nada. E aí, essas coisas estavam lá. Uma relação danada. A gente teve que desenvolver coisas do tipo, pensar experimentos para o cara fazer em casa, simples, para tentar entender o conteúdo. Ninguém queria comprar livro nessa época, nós fomos lá em todos os livros da biblioteca, dizemos em cada sessão, cada edição, onde é que estava o conteúdo, para o aluno não ter desculpa de não estudar porque não tinha o livro. Aí nós tivemos que, coisas complicadas, como a parte de laser, você simular um laser, uma interferência, aí você tinha um experimento virtual, ou a gente tentava desenvolver, ou achava na internet, alguns experimentos de verdade que existiam gravados, antigos, né? E aí, bom, isso foi um trabalhão danado. Aí tem um companheiro, está sentado aqui na frente, o Carlos Basílio, que voltou para o UFMG,
Daí ele viu a gente trabalhando igual um doido lá, ralando, fazendo as disciplinas, aquela coisa toda. Tinha um número relativamente pequeno de alunos, a gente convidava, os alunos queriam fazendo, e entravam na equação à distância, meio assim, ressabiados. Lá em 2004, nós conseguimos criar a primeira disciplina presencial em física e oferecer para os alunos. Tá? Obviamente, a primeira vez, vocês podem observar o seguinte: a barrinha verde é quem ficou frequente, percentualmente, vermelha é quem foi infrequente, e azul que trancaram. Mas é óbvio que aqui em 2007, 2004, era horrível. Tinha mais barrinha vermelha, percentualmente, do que o resto. Aí ele falou assim, olha, nós estamos do jeito errado. A gente está aqui sentado na física, ralando igual um doido. Você já foi lá na reitoria conversar com eles e ver, conseguir fomento, gente para trabalhar? Ele falou, não. Pois é. Aí marca uma reunião da reitoria, a reitoria de graduação olhou aquilo, começou a ver os números, aí é bacaninha, porque os números já estavam ajudando a gente um pouco, né? Você vê que as barrinhas verdes já estavam subindo, o percentual de frequência estava enorme, os infrequentes estavam diminuindo, e os trancados não muda muito, esse é um número histórico de 10%. Aí a gente teve apoio institucional. Por isso que a questão da visibilidade começa dentro da nossa própria casa. Ou seja, se a gente não vai lá se expor e falar e tentar mostrar, mesmo não estando show de bola, a gente teria saído do lugar. Em 2011, a gente tem um salto crítico, vocês vão ver que começa a desaparecer o percentual de infrequentes e explode o percentual de frequência das disciplinas. A gente tinha todas as disciplinas do ciclo básico e todas elas têm um perfil parecido. Até aí, bacana, tudo bem. O cara pode estar frequente, mas ele está sendo aprovado? Se vocês observarem aqui, a barrinha azul é o percentual de aprovados e vermelha é dos reprovados. Vocês verem que às vezes está ótimo no começo, depois piora, tem o semestre do pânico, né, que só tem barrinha vermelha, aí você vai olhando, mas você consegue observar que em 2011, depois que a gente teve um fomento e apoio institucional, a hora que começa a acontecer com as barrinhas, a azul começa a ficar sempre destacada e a vermelha começa a desaparecer. Isso se repete nas diversas disciplinas. Significa que a gente conseguiu aprender, tem um método, tem uma técnica, tudo isso está sendo consolidado. Ou seja, é um pouco como diz o Rodrigo, você tem uma maturação na coisa, quer dizer, isso não é, como eu sempre gosto de dizer, não é exclusividade da FMG, as diversas instituições têm as coisas mais ou menos no mesmo caminho. Se vocês olharem, a gente tem uma convergência educação presencial e educação à distância. Aqui eu só elenquei as disciplinas, mas o que nos interessa são os números aqui na tabela. O percentual de frequência do presencial é 85%, 93%. Muitas desses números aqui o professor, de verdade, não faz a frequência, né? Então, tem que levar em conta. E o percentual de aprovados, vocês vão ver que varia entre 70% a quase 90%, alguns muito bons, 96%. Tá? O ensino presencial funciona, a gente já sabe, ninguém está duvidando que a FMG é boa de serviço, vai fazer tal, normal. Agora, beleza, olha a AD, vamos pegar os números de 2011. Olha o percentual de frequentes, aí coloquei 3 números ali, só para vocês terem uma ideia. O percentual de frequência, vocês veem que ele flutua um pouquinho, tem alguns que não são grandes coisas, mas você vê que ele começa a ficar parecido com o do presencial. Mas isso é frequência mesmo, de verdade. O aluno tem que fazer as tarefas online, tá? Ele tem que fazer um monte de coisa que você mede ele pelas tarefas que você exige que ele faça. E aí você olha o percentual de aprovados, e algumas disciplinas ainda têm dificuldade, do primeiro semestre, que é mecânica, você vê que está ali, pouco está abaixo, em torno de 56%, mas você vê uma coisa mais interessante do mundo. Essa disciplina aqui, ó, Fundamentos do Eletromagnetismo. Esse aqui é o chamado cão chupando manga da física. Todo mundo morre de medo. Qualquer um. Você fala física, espeta o dedo da tomada, todo mundo já fica assim, então, o eletromagnetismo é terrível. Observe o que acontece com os números do percentual de aprovados no EAD e do percentual de aprovados no presencial. 65 contra 88, ali, 85%, basicamente. Ou seja, EAD, ele está tendo mais aprovação do que o presencial. Esse curso a gente sabe por quê? Porque ele está muito azeitado, ele tem as aulas gravadas, ele tem todo o material, tudo que a gente desenvolveu está muito afinado para isso, justamente porque ele é o mais difícil. A gente acabou conseguindo trabalhar muito nele. Então, ele conseguiu produzir resultados. Os alunos preferiam assistir, ir para o EAD do que fazer isso na aula presencial. Porque lá ele conseguia rever aquela aula um monte de vezes, entender. O livro, ele é todo esmiuçadinho, todo cheio de passos e até coisa que a gente erra, eu vou lá e coloco, ó, eu errei aqui, faz assim, tá? Presta atenção. A gente dá muito mais dica ali do que, às vezes, no ensino presencial. Ou seja, funciona. Mas não adianta nada se a gente está na nossa casa, escondido, ninguém sabe o que a gente está fazendo. Tá? Então, é fundamental essa visibilidade. Qual é o desafio atual? Pelo menos na FMG, e eu tenho certeza que isso é o desafio nas diversas instituições. Que é conseguir com que a gente tenha disciplinas e cursos utilizando os 20% da carga presencial que é permitido pela legislação. Se o CNE mudar, passar para 50%, ou que número que vier, a gente quer que isso use. Para isso, é preciso fazer alguma coisa. Nós, aqui da FMG, criamos o que chamamos esse laboratório de criação de materiais didáticos para EAD, porque o professor não vai fazer EAD da cabeça dele. Ah, eu quero fazer EAD.
Beleza. Que professor que tem tempo de resolver agora, vou estudar EAD, ficar muito bom de EAD, entender tudo, depois vou montar a disciplina. Ninguém quer fazer isso. Não vai acontecer. A gente fez um curto-circuito. O professor Elcídio Pimenta, né, que é o coordenador da UAB, a ideia dele, nós fizemos o seguinte: o professor quer colocar uma disciplina no formato EAD. Então, nós ajudamos nesse laboratório, contamos um pouquinho do que precisa, o que tem de EAD, mas com foco da disciplina dele. Ele passa 4 meses trabalhando a primeira unidade, construindo a estrutura toda, vendo o plano de ensino completo, tudo que ele quer fazer, pensando quantos vídeos, o que ele vai fazer. E aí ele prepara a primeira unidade com um apoio individualizado, é quase como se fosse pegar na mão da pessoa. Depois dos próximos 6 meses, o que a gente faz? Esse professor fica mais na dele, vai fazendo, vai demandando, às vezes, quando ele tem dificuldade, e a gente vai trabalhando tudo para que, no final, a disciplina esteja colocada no ambiente virtual de aprendizagem, que no FMG é o Moodle, tá? Aí ele está com o livro já diagramado, editado, a gente está tentando fazer com a editora que seja feito só na forma de e-book, para você evitar o custo da impressão, e essa é a ideia desse laboratório. Então, assim, está patenteando essa lógica aqui, não é de ninguém, mas a gente... né, o nosso jeito de fazer é esse daí. Por quê? Se você imaginar que o professor vai fazer da cabeça, ele não vai, ele não tem tempo. E a dedicação que você pede da pessoa é pequena durante a semana. Porque os professores, em geral, você tem uma oscilação muito grande de demanda. Você tem um projeto de pesquisa, você tem que responder, você para, não faz mais nada. Você está daqui, às vezes, 2 meses, você está dando aula seguido, você também fica com o seu tempo meio morto. Então, a ideia é você conseguir fazer isso para o professor dar conta do recado. Tá? Eu estou acabando aqui, e a ideia é o seguinte: além disso, é preciso trazer outras ações. Como é que você potencializa esse crescimento, tá, da modalidade? Você precisa de pós-graduação, precisa de extensão, precisa de pesquisa. Por quê? A universidade ela vive em cima de um quadripé, que, na verdade, está muito focado nesse tripé: ensino, pesquisa e extensão. Não existe sem administração, porque a cadeira fica manca e cai. Tá? Então, a gente também tem que pensar na administração no sentido de dar formação e garantir que está funcionando. E aí, como é que a gente faz isso? Tá? Na pós-graduação, é mais simples, né? Você tem os cursos de especialização, você tem o interesse das pessoas, muita coisa é formação profissional. Tá? Você tem, por exemplo, a atenção básica da família. Né? Você trabalha com o programa de valorização do profissional da atenção básica. Então, você tem médico, um monte de gente que você está capacitando para atuar na atenção básica. Por que você quer isso? Porque o médico está num determinado lugar, daí a 6 meses ele move e vai para outro. Mas se você faz a formação à distância, esse cara consegue fazer sua formação. E evita que as pessoas fiquem doentes. A ideia da atenção básica é isso. A pessoa não fica doente, ela custa menos para o sistema. Tá? Só que o mestrado profissional, que a gente chama de pós-graduação estricto sensu, no EAD, é o que está mais bombando no momento. Porque muitas pessoas têm a formação de especialização. E para o salário dele, não muda muito se ele tem 5, 10, 150 especializações. Mas um mestrado, esse sim faz uma diferença enorme no salário. Então, tem uma procura muito alta. E isso em diversas áreas. Tá? Então, tem uma profusão enorme: gestão pública, administração, arte, história, física, e assim vai. Tá? Em resumo, extensão e pesquisa. Como é que você proporciona ao aluno da EAD condições de vivenciar o ambiente universitário na sua plenitude? Porque o aluno EAD está no polo, ele não está aqui, ele não tem acesso a uma palestra de física interessante, uma palestra de um filósofo que veio aqui fazer um trabalho com alguém. Como é que você faz isso? Então, um desafio nosso, que está nessa questão de crescimento, é que o aluno da educação à distância ele tem que ser um aluno formado no ambiente universitário de forma o mais completa possível. É claro que o aluno presencial tem uma formação necessariamente mais rica por estar mais acessível a ele essas coisas. Mas o aluno da educação à distância tem que tentar proporcionar para ele isso. Se a universidade não pensa como fazer isso, se a gente não conseguir, né, antenar como fazer isso, não vai funcionar. Ele vai ter uma formação que necessariamente é pior. Isso é inadmissível para nós que somos educadores, estamos pensando em formar um país. Né? Dentro dessa ideia, a UFMG teve uma ideia, né? O professor André Favacho, que trabalhava conosco, ele é da Faculdade de Educação, tá? Ele teve a ideia de criar esse programa que chama Aproxime-se, junto com o professor Fernando Fidalgo. Tá? Eu contribuí bem pouquinho no início. A ideia dele, sentou e, uma semana, ele realizou esse programa, montou tudo. Qual que é a ideia desse programa? Proporcionar atividades educativas que façam do polo, né, no caso aqui em Minas Gerais, esse locus ativo de encontro, de formação de profissionais, para a gente divulgar saber, ciência, tecnologia. Então, se o polo conseguir fazer isso, a gente está levando e proporcionando o ambiente universitário. Se você aproxima a comunidade, no caso aqui dos municípios, né, de Minas Gerais, onde os polos de educação à distância da UFMG estão localizados, você vai levar isso como?
aproximar do conhecimento acadêmico, das possibilidades de condição do saber, através de todo o acesso aos trabalhos, sites científicos, às ações culturais. E a gente, então, faz, ao longo do ano, em cada polo, um conjunto de atividades. Você faz oficinas, né? Está aqui a Jussara, que acabou de voltar de um município que chama Campos Gerais, fazendo uma ação, junto com o Márcio e outras pessoas que vão lá. Aí você tem, por exemplo, às vezes eu vou lá dar uma palestra de astrofísica, alguém vai falar de outra coisa, você tem uma ação com parte de cinema, e junto você tem alunos que são bolsistas de extensão. O que esses alunos fazem é, de verdade, eles tentam identificar algum tema que é de interesse naquela cidade, violência, meio ambiente, alguma coisa, você trabalha com ele isso, e assim ele vai entendendo como que ele deve fazer, como deve se comportar. No fundo, é você criar um espaço para essa discussão. No ano passado, como eu comentei, foi o primeiro colóquio de extensão universitária e educação à distância. Então, as contribuições que a gente viu, que elas estavam muito espalhadas. Tinha gente que faz muita extensão, mas ela não está contabilizada, não está no sistema, não está aparecendo, não tem visibilidade. Tá? E são ações importantíssimas que são feitas de educação à distância na parte da extensão. E aí, por último, a gente chega no limite. Né? Você tem que ter grupos de pesquisa em educação à distância. Você tem que ter eventos científicos. Né? Aqui nós fizemos, né, em 2013, o 5º Seminário Internacional de Educação à Distância. É difícil fazer um evento desse, porque tem muito dinheiro. Né? Às vezes você tem que fazer eventos menores. Esse tipo de evento que está aqui, onde a gente pensa a educação à distância e pensa as possibilidades, as soluções. Sem isso, a gente não vai conseguir caminhar. E importante, você tem que publicar. A Unirede tem a revista Em Rede, que foi criada para ser esse espaço de publicação de artigos científicos de qualidade, com qualidade mesmo, com o que a gente chama, né, Qualis A1 lá da CAPES, ou seja, isso é arbitrado, não é coisa, eu fiz um negócio, acho que é bacana, estou publicando, não. A gente pode achar legal, mas a comunidade achar que aquilo não tá legal. Então, tem que ser validado. Então, se a gente não investir nisso, nós não vamos proporcionar para o aluno essa possibilidade. Só que, o que é engraçado, é que se vocês olharem nesse evento, que é um evento que, assim, a gente está imaginando ele pela primeira vez, tá? Os próprios trabalhos, o recorte das pessoas para colocar isso na questão da visibilidade, do crescimento, foi muito difícil, mas é a primeira vez. Mas vocês vão perceber que tem muita formação de cada um e está todo mundo tentando enxergar. E essa é a ideia, trazer essa discussão. E, para finalizar, então, eu imagino o seguinte, que esse crescimento significa proporcionar um aumento no número de cursos de graduação e de pós na educação à distância, na modalidade, e, preferencialmente, se a gente conseguir trabalhar em rede. Tá? Não ficar refazendo o serviço que o pessoal já fez. A visibilidade, eu digo que é a razão de estarmos aqui no Promove EAD. Vamos ver se a gente consegue identificar e criar alguma coisa. Qual que é o nosso objetivo final? Né, um nobre. É utilizar a educação à distância, no fundo, como indutora de transformação social. É isso aí. Obrigado. Desculpa o tempo longo.